Assembleia Geral, muito boa tarde. O Conselho Europeu de Primavera aprovou um pacote de medidas contra a crise do euro. O pacote conta com medidas já conhecidas, desde a criação de um fundo permanente para resgatar países da bancarrota. Os líderes comprometeram-se ainda a aprovar, antes de junho, a reforma do fundo em vigor até 2013. O pacto pelo euro será discutido hoje, com os países pró-pacto a apresentarem as ideias, algo que deveria ter sido discutido ontem, mas que a discussão sobre Portugal adiou para hoje. Para o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, todas estas medidas são uma chave para o futuro. Em Bruxelas, o primeiro-ministro demissionário culpou a oposição pelos cortes de rating que Portugal sofreu ainda na quinta-feira por parte da Fitch e da Standard & Poor's. José Sócrates diz que nunca pensou que a oposição fosse tão longe e que fizesse isto ao país. Bastaram 24 horas para que as agências de notação nos tivessem reclassificado, com um risco maior. Muitas vezes me pergunto como é que foi possível terem feito isto ao país. Muitas vezes me pergunto isso, sem pensar em duas vezes. Porque era óbvio que a nossa situação ficaria mais enfraquecida. Lamento que isso tenha acontecido, mas agora o meu dever é lutar por Portugal. Nunca pensei, é verdade, que a oposição fosse tão longe e que não tivesse o mínimo de consciência do interesse nacional, o mínimo de respeito pelo país, por forma a recusar qualquer negociação, qualquer conversa, qualquer compromisso. Não, isso não me ocorreu. Em Bruxelas, José Sócrates garante ter muita vontade de comentar a afirmação de Pedro Passos Coelho de que admite a possibilidade de subir o IVA para 24% ou para 25%. Mas o primeiro-ministro prefere conter a impaciência e guardar os comentários sobre a oposição para quando chegar a Lisboa. José Sócrates garante que fez o seu melhor para que o PEC 4 fosse aprovado. Nem calculo a vontade que tenho de comentar isso. Mas tenho que conter a minha impaciência, porque acho que o meu dever neste momento é defender Portugal. Quando chegar a Lisboa, terei muitas ocasiões de falar da oposição, de falar disso e de falar da avaliação de professores. Eu fiz o meu melhor para que o Pacto de Estabilidade e Crescimento fosse aprovado. E sabe, senhor jornalista, o que é mais difícil? O que é mais difícil é anunciar publicamente medidas exigentes, medidas que não são populares. Isso é o mais difícil para um político. O governo teve a coragem de o fazer. E já é a segunda vez. Fizemos-lo quando tomámos as medidas para 2011, fizemos-lo agora. Nenhum político o faz de ânimo leve. Nenhum político o faz sem a consciência de que essa é a melhor forma de servir o seu país. Acredita numa resposta europeia para resolver a crise da dívida soberana que assola as economias periféricas? Esta tarde, no Assembleia Geral, damos resposta a esta e a outras questões. Em estúdio, Pedro Ortigão Correia, economista. Já sabe, pode participar com a sua opinião através do 21-323-6898 ou, se preferir, envie o seu comentário escrito para a assembleiageral@económico.pt. Ficamos a aguardar pela sua opinião. Pedro, muito obrigada pela tua presença neste Assembleia Geral. Antes de mais, impõe-se a questão: é inevitável recorrer a um pedido de ajuda externa? Isso vai ocorrer na próxima emissão de dívida. E quando chegarmos à conclusão que o mercado não vai ter capacidade para nos emprestar os 8 mil milhões, então não temos outra alternativa senão recorrer ao único financiador que nós temos da nossa economia de forma formal, porque até agora o recurso a um fundo tem sido através do fundo do Banco Central Europeu, que tem estado a emprestar dinheiro aos nossos bancos e indiretamente à nossa economia. Agora, vamos ter que formalmente pedir dinheiro para o Estado continuar a pagar contas, que essa é a questão que se levanta neste momento. E temos o problema de abril e de junho, que o Estado necessita de cerca de 8 mil milhões de euros. Correto. Está em risco quando conseguir esse financiamento no mercado? Totalmente. Com o corte do rating da nossa dívida, vão pedir um preço mais elevado para nos emprestarem agora esse dinheiro. E nós vamos ter que ser capazes de fazer as contas, de perceber se vamos emprestar, se vamos recorrer ao mercado, se esse mercado existe, e 2, a taxa que esse mercado nos vai exigir, se ela é suportável ou não.
o mais provável é que, não nos emprestem o dinheiro, ou dois, talvez nos emprestem, mas vão cobrar uma taxa tão grande que então torna-se completamente impossível e financeiramente impossível pagarmos essa mesma dívida de forma sustentável daqui para a frente. E, portanto, aí acaba-se por recorrer ao Fundo Europeu. As atuais taxas, os prémios exigidos pelos investidores no mercado são sustentáveis para Portugal, assim que há 10 anos pedem já taxas acima dos 8%? É impossível. Repare, não é preciso ser nenhum engenheiro aeroespacial para perceber que um país que cresce a menos de 1% ao ano não consegue estar a pagar taxas de juros na ordem dos 7% ou 8% ao ano. É impossível, é financeiramente impossível conseguir pagar esse tipo de taxas. Portanto, temos aqui um problema sério de tesouraria e depois temos um problema económico também ao lado, não é? E agora a questão que se coloca aos telespectadores e também a ti, a Europa vai conseguir dar uma resposta concertada a esta crise de dívida soberana? Pelos vistos ainda não a conseguiu estancar. Grécia, Irlanda e agora Portugal está na iminência de pedir uma ajuda externa. Vai ter que dar, porque neste momento a Europa não tem outra alternativa. É inevitável que estes países europeus mais desenvolvidos, como é o caso da Alemanha e os países da Europa do Norte, têm perfeita noção de que funciona muito melhor numa economia concertada dentro de um regime como o regime da União Europeia do que neste momento haver uma desagregação. Isto por questões de estabilidade política, até por questões da própria estabilidade económica e até por questões mesmo monetárias. Repare-se, a Alemanha neste momento tem provavelmente as divisas mais subavaliadas em termos económicos quando comparamos as suas exportações com aquilo que é o preço que eles pagam pela sua divisa. Isto tudo porque estão a suportar uma Europa que não está a exportar tanto quanto eles. Portanto, só mesmo por essa questão seria totalmente inaceitável acreditarmos agora numa desagregação europeia. Não pertence a esse quadrante. Fica agora adiada para junho este reforço, esta discussão em torno do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Isso poderá ainda mais agravar a situação de Portugal, se é que é possível que isso aconteça? Ficamos aqui num impasse até junho. Os mercados não têm as respostas que procuravam. Eu acho que isto vai ser decidido muito rapidamente. Não interessa nem aos governantes europeus, nem nos interessa a nós. Estamos numa situação agora de impasse. Este fundo já está negociado há bastante tempo. Agora é mais uma questão formal, quando vier a próxima renovação, acedermos diretamente a esse bolo de dinheiro. Portugal, neste momento, tem a sorte de ele existir e, portanto, pode recorrer à totalidade calcula-se que sejam cerca de 80 mil milhões que Portugal necessita nos próximos anos e, pelo menos financeiramente, tem salvaguardada pelo menos o seu mecanismo de pagamentos. Porque, neste momento, o que está em questão é nós, o Estado, não ter dinheiro para pagar salários. Neste momento não tem dinheiro para pagar a dívida que vai ter que vencer. E, portanto, este dinheiro que ele vai pedir agora ao mercado é para pagar a dívida que vence. E, portanto, a partir do momento em que não tem dinheiro para pagar a dívida que vence, vai colocar credores numa situação extremamente desconfortável e, ao mesmo tempo, também não vai ter dinheiro para poder pagar salários. Portanto, aqui não é uma questão de ginástica política ou de negociação, é puramente uma questão financeira de não haver dinheiro. Olhando agora para as contas públicas, é possível que exista um buraco até agora desconhecido? Eu pertenço à grande maioria de pessoas que acredita seriamente que o nível do buraco é muito maior do que aquilo que o Estado tenta neste momento demonstrar. Cai por terra os argumentos de José Sócrates que no último ano teríamos 800, o que colocariam em excesso, colocariam o PIB abaixo da meta dos 7,3%. Há uma ginástica financeira neste governo enorme para tentar alterar as contas públicas. Nós basta olharmos para as regras das próprias contas públicas para perceber que aquele nível de complicação que lá existe apenas tem uma utilidade, que é limitar o entendimento da verdadeira dimensão do problema das contas públicas. Portanto, neste momento, aquilo que tem que ser feito é uma auditoria séria aos números existentes, à atual situação, e muito provavelmente vamos verificar que o buraco que nós temos é muito maior. Repare-se, o grande problema que Portugal teve em termos de credibilidade do mercado não foi a falta de capacidade ou a qualidade do inglês dos políticos que falavam publicamente em relação a estes temas. Teve a ver com uma questão de credibilidade. Enfim, nós começámos desde o orçamento de 2009, em que tínhamos um déficit na ordem dos 2% do PIB, 2,5%, foi logo corrigido para 3%, e daí foi derrapando até que neste momento temos cerca de 8%. E isso é um valor absolutamente astronómico num prazo tão reduzido. E isto é apenas com aqueles valores que eles conseguem contabilizar, com toda a ginástica de incluir os fundos de posições da Portugal Telecom, a forma que eles tiveram de um ponto de vista de pagamentos, adiantar nos próximos anos aquilo que são as responsabilidades hoje de obras que estão a ser realizadas hoje, portanto, estes tais famosos PECs. Portanto, se formos contabilizar tudo isto, o valor deste buraco é muito maior do que aqueles que nos estão a tentar fazer crer. E é indispensável, antes de haver qualquer tipo de eleições, o país ter a noção real
daquilo que é a sua situação financeira. É indispensável essa auditoria às contas públicas antes de eleições antecipadas, para termos noção deste buraco nas contas do Estado? Totalmente. Ou vamos continuar a viver uma mentira, não é? E isso é insustentável para Portugal. Dando como quase certo este pedido de ajuda externo, em caso de intervenção do FMI no país, que medidas é que poderemos esperar? As medidas não vão ser muito diferentes daquelas que estavam a ser implementadas até agora. São medidas que vão, sobretudo, tocar nas formas mais fáceis de conseguirmos nos financiar ou de conseguirmos tapar, estancar este buraco. E só tem dois lados. Do lado da receita e do lado da despesa. Do lado da receita já sabemos que é inevitável haver aqui aumentos de impostos. Mas depois tem que haver aqui um justo equilíbrio entre resolvemos a situação financeira, uma situação de tesouraria, e depois resolvemos a situação económica. Nós podemos estar a tentar resolver esta situação financeira, mas ao mesmo tempo estamos a dar cabo do nosso motor de crescimento e daqui para a frente temos uma economia que vai estagnar ou até decrescer de forma considerável. É preciso encontrar esse equilíbrio entre crescimento e consolidação das contas públicas, que não têm existido até agora. O que é que poderá ser feito pelo Executivo que aí vem? Primeiro, sanear esta questão das contas. Primeiro, saber o que existe. É a questão mais ter uma real noção exatamente de qual é que é, pondo isto em termos mais correntes, qual é que é o tamanho do buraco financeiro. E, a partir daí, ser capaz